Me chamo Toya Manchineri, sou do povo Manchineri, terra indígena Mamoadate, que fica na fronteira do Brasil com o Peru, né? E entrei no movimento indígena a nível local com 17 anos. Atualmente sou coordenador de área de Território e Recursos Naturais da COICA, que tem sede no Equador e trabalha com os 9 países amazônicos, né? Eu nasci em 1968, 4 anos depois do golpe, né? Nasci no Seringal Petrópolis, que fica no Rio Iaco, né? Naquela época, o povo Manchineri, ele não habitava seu território tradicional, né? Então eles viviam nos seringais, em colocações tipo seringueiros mesmo, né? Trabalhando nas seringas e trabalhando nas fazendas com gado, com café. Na época que eu morei nos seringais, não havia uma relação com os seringueiros, né? As famílias Manchineri, elas tinham as suas colocações e elas se visitavam entre si. O seringueiro praticamente vivia confinado ali, só voltava para a barraquinha dele à noite e saía de manhã para cortar e voltava para colher, né? Então, tipo assim, ele vivia totalmente escravizado. Não existia, não tinha como ele ter, vamos dizer assim, uma atividade social com outras pessoas, né? Não plantava e não criava, porque a vida dele era tirar o leite da seringa, né? Para levar para o patrão, né? Para que no final do ano ele pudesse tirar alguma renda e muitas vezes, né, não tinha saldo, né? Porque, vamos dizer, o patrão comprava a borracha dele, vamos dizer, por R$ 2 e só uma lata de leite custava 5, R$ 10, né? Trazendo para o dia de hoje, né? Então a produção dele não valia nada, né? Então ele vivia sempre na escravidão ali, né? Então também, por exemplo, a questão das reservas extrativistas veio para tirar também os seringueiros da garra dos patrões, né? Depois, quando tu vem a pecuária, né, ela já vem também com outro olhar, não só matando os povos indígenas, mas também comprando os seringais com os povos indígenas lá dentro, né? Então não era considerado como gado, não tinha respeito nenhum, né? E aí a retomada, a derrubada de terra, né, a expansão da agropecuária aqui no estado do Acre, né? E aí realmente começou a acontecer as mortes, né? Porque na época de 1970, até os próprios povos indígenas aqui do Acre, muitos deles pensavam que não existiam outros povos, né? Porque estavam isolados totalmente em lugares distintos, né? E não havia muito uma movimentação, né? A partir de 75 que se trabalha juntamente com a igreja, né, que é o Conselho Indigenista Missionário, e que trabalhava com algumas lideranças indígenas para a retomada dos seus territórios, né? Então, por exemplo, meu pai, né, ele não tem Manchineri no nome dele, né? Eu já tenho, mas meu pai não tem, né? O amigo dele, que também era cacique Jaminal, também não tem Jaminal no nome dele. Os dois se chamam Zé, né? Um é José Severino e outro José Correias, né? Por quê? Porque eles tiravam, né, aliás, não se colocava naquela época o nome do povo, né? E também na época, né, tu tem relatórios, por exemplo, do antropólogo acriano chamado Terry Vale de Aquino, que ele faz um levantamento e faz um trabalho sobre as populações aqui do Acre, né? E na época o governador do estado do Acre fala que aqui não existe indígenas, né? Só existe caboclos. 75, né, até a década de 80 é o auge da retomada aqui do processo de reivindicação dos territórios indígenas aqui do estado do Acre, né? Então há uma luta muito grande, né? E na época da retomada dos territórios, né, muitos eram seringais já, né? E dentro dos seringais, além dos patrões, havia os seringueiros, né? Então tu tinha duas brigas, uma era com relação aos patrões, né? Primeiro para sair da garra da dependência, né? Porque famílias trabalhavam lá, mas nunca tiravam saldo, né? Trabalhar sempre estava endividado, né? Então era uma dívida
gigante, é igual a dívida do Brasil na época anteriores, né? Nunca se pagava essa dívida, né? E após isso, depois que começou a demarcar os territórios indígenas para a saída, houve alguns conflitos com os seringueiros, né? Porque também eles dependiam da terra, né? E na época, a gente sempre falava, era o pequeno brigando com o pequeno mesmo, né? Porque eles também dependiam da terra e nós também da terra, né? Então a aliança, quando ela é formada, ela vem também para trazer essa paz entre os povos indígenas e os seringueiros, né? É tanto que, por exemplo, a reserva extrativista, ela nasce a partir do olhar dos territórios indígenas, né? Então, as demarcações das terras indígenas é o modelo, vamos dizer, que traz para a reserva extrativista, né? Só que de maneira diferente, né? Em relação aos territórios indígenas, né? Mas é isso, a aliança ela vem com esse mote, né? De realmente de unificar a luta, mas também acabar com as brigas entre povos indígenas e seringueiros, né? E aí lutar pela uma questão comum, que era fortalecer a luta para reconhecimento dos territórios indígenas e reconhecimento das reservas extrativistas, né? Mas também, por exemplo, em terras que havia seringueiro e povos indígenas, consensuar, né? A saída ou ficar, né? Então isso foi muito importante aqui, né, para a gente no estado do Acre, né? Porque houve muitas mortes, né? A aliança ela tenta unificar esses dois povos, né, com um único pensamento que era reivindicar seus direitos e conquistar os territórios já perdidos, né? E aí, como nós conseguimos demarcar quase todos os territórios indígenas, ela aos poucos ela vai perdendo, vamos dizer, essa fortaleza, né? Que era a luta em comum. Os seringueiros também tiveram a reserva Chico Mendes, depois os extrativistas do Vale do Juruá, né? Mas aí também, eu acho que ela enfraquece mais, aliás, ela se fortalece com a morte do Chico, mas depois da morte do Chico ela vem enfraquecendo porque, a meu ver, houve muitas brigas, né? De quem iria assumir o lugar do Chico, essa coisa toda. E aí os povos indígenas se afastaram do processo, né? Já houveram várias tentativas, 3 tentativas de retomada da aliança, né? E acho que 2016, 2015, por aí, houve uma aproximação do Conselho Nacional de Seringueiro, novamente com uma COIAB, para retomar a aliança. E aí agora houve um chamado do cacique Raoni, né, para encontrar vários povos, várias lideranças indígenas, e aí foi convidado o Conselho. E lá me parece também tiraram uma carta de intenção. Então penso eu que agora nós temos uma grande possibilidade de realmente fortalecer a aliança com o objetivo de contrapor toda essa política de destruição que o governo Bolsonaro vem fazendo contra os povos indígenas, extrativistas, quilombola e com toda a sociedade brasileira, né? Então acho que agora nós temos uma coisa em comum novamente que nos unifica, né? Que agora nós temos que realmente não só nos unificar como povos indígenas extrativistas, mas também chamar, né, aí toda a sociedade brasileira, né? Porque às vezes alguns governos falam que os povos indígenas são contra o desenvolvimento, né? E nós não somos contra o desenvolvimento, nós somos contra, por exemplo, a depredação dos recursos naturais, né? Por exemplo, nós somos a favor que o desenvolvimento não pense apenas a questão econômica, mas ele pensa a questão social, né? Com essas realidades que os nossos governantes falam assim, não, nós conhecemos, que na verdade não conhecem. Acho que a partir do momento que os projetos de desenvolvimento começarem a olhar e incorporar essas sabedorias não só dos povos indígenas e extrativistas, mas também o olhar da comunidade acadêmica, da comunidade da cidade, né, dos bairros, né? Aí tu vai ter realmente um projeto voltado para o fortalecimento da economia, mas também para o fortalecimento da identidade daquele povo e fortalecimento organizacional de cada classe social que ali existe, né? Mas também o Estado tem que estar presente, né?
para garantir uma boa educação, para garantir um bom atendimento de saúde, para garantir um fortalecimento das famílias, né? Para respeitar, por exemplo, a questão do gênero LGBT, né? Dessas que se chamam minorias, né? Então o Estado ele tem que ser realmente aberto para incorporar todas essas diferenças de cultura, todas essas diferenças de organização, né? Porque nós não estamos só para explorar, né, e ganhar dinheiro. Nós estamos também, por exemplo, a sabedoria. Quando a gente pensa em sabedoria, a gente pensa que ela vem para nos auxiliar, mas também para a gente auxiliar as pessoas, né? Então, muitas vezes, essa sabedoria é utilizada apenas para benefício próprio. Ela não é socializada, né? Então, nós temos que trabalhar isso numa educação transformadora, como dizia Paulo Freire. Então, eu acho que essas questões têm que ser levadas em conta quando tu pensa o desenvolvimento, né, do país, né? Tu tem que pensar no povo, né? Tu não tem que pensar na riqueza que esse país tem, né? Mas tu tem que pensar no povo que tu tem e com a riqueza que tu tem, que tu pode realmente fortalecer a sociedade brasileira, né? É dessa forma que nós vivemos na comunidade, né? Então, o que nós temos, nós partilhamos sempre, né? Nossa comida, nossos conhecimentos, nossas histórias, nossas músicas, né? Então, o povo brasileiro, nossos governantes deveriam pensar assim, né? Que ele está ali como um funcionário maior do Estado, que deve captar toda essa essência do nosso povo, estou dizendo brasileiro, não indígena, né? Indígena também, mas do povo brasileiro, para a partir daí ele fazer um bom trabalho de desenvolvimento e fortalecimento desse povo, né? Com relação às queimadas, todo ano ela existe, né? Principalmente aqui na região nossa. Agora muito mais, né? Que é ruim. É ruim para todos nós, né? Tanto para quem depende exclusivamente da floresta, mas também para quem está na cidade, né? Tu viu que as grandes queimadas, ela interferiram até em São Paulo, né? Mas aí tu vê muitas crianças nos hospitais, muitos anciões com problema de respiratório, né? Fora toda uma vida que morre ali, né? Bolsonaro, ele se elege dizendo que não vai ter 1 centímetro de terra para povos indígenas, né? E também fala que as terras indígenas vão ficar disponíveis para terceiros para plantar soja, né? E também trabalha a questão de não pagamento das multas, porque no governo dele ele vai tirar todas as multas, né? Então isso é só um incentivo para as pessoas que ali já desejam fazer aquilo, se sente fortalecido, né? Rapaz, a sociedade... Ela me tomou uma mulher Manchineri. É porque na minha cultura, na minha época ainda existia muito que meus pais, para fortalecer os laços, eu teria que casar com uma Manchineri, e já existia uma mulher definida para mim, né? Aí quando eu vim estudar, né, aqui, na época 79, 80, 78 por aí, e era muito longe, né? Saía de Sena Madureira, gastava 6 dias de motor, muita gasolina, muito caro. Outro ia de avião até a terra indígena, né? Que era muito caro também, né? Então eu fiquei 2 anos sem voltar na comunidade. Chorava muito, rapaz, sozinho aqui. Junto, a FUNAI me dava um abrigo lá, né? E aí quando eu voltei depois, a minha futura esposa já tinha se casado. Então a sociedade, não digo nem a sociedade, esse mundo desse outro lado me privou disso. Mas eu conheci uma outra pessoa, né? Isso foi já na questão, por exemplo, da Aliança dos Povos da Floresta, né? Que também conheci minha esposa, né? Hoje estamos 31 anos casados, temos 5 filhos, uma neta de 3 anos.
Então a aliança também deu fruto, não só político, mas também trabalha essa consciência política com eles, né? De povo Manchineri, da partilha. Né? Às vezes quando nós senta na mesa para comer, é política, né? Mãe é política também. Né? E ali a gente conversa sobre tudo, sobre cultura, sobre a política, sobre o governo federal, sobre o governo do estado, sobre gênero, sobre LGBT, né? Nossa família tem, né, LGBT, né? E nós tentamos muito trabalhar essas questões para que nossos filhos tivessem a mente muito aberta, né? Porque o povo indígena ele é preconceituoso também, né? Então nós trabalhamos muito isso para que realmente eles conhecessem o mundo, conhecessem o nosso mundo, mas tivessem a mente aberta para esse mundo, né? Rapaz, o que a gente traz no nosso como aprendizado é primeiro, por exemplo, conhecer a cultura, né? Porque a cultura é a base de toda a nossa fortaleza como ser humano, né? Não digo nem como povos indígenas. Tu conhece a tua cultura, tu valoriza muito quem é você, né? Então, e aprender a respeitar as diferenças, né? Essas foram duas coisas que eu aprendi bastante, porque, por exemplo, hoje eu não uso mais cocá, essa coisa toda, né? Aí tu pega um negão lá do Nordeste, né? Negão grandão, maior do que tu, né? Aí tu pega um xinguano todo pintado, né? Caracterizado que, né? E na época, cara, existia muita briga nessa questão, né? Tipo assim, não, os caras já não são mais índios, nem parece com índio, nem fala mais a língua, né? Então foi todo um processo de construção, por exemplo, do movimento indígena, de conscientizar os nossos parentes que tipo assim, se hoje o pessoal do Nordeste não, vamos dizer, 99% não fala mais a língua, porque eles foram primeiros impactados com a chegada, né, dos colonizadores no Brasil, nesse país aqui, né? E aí, né, com isso tudo, né, hoje tu tem tipo assim, tu tem um respeito mútuo entre os povos, né? Porque antes não, antes havia esse preconceito enraizado também entre a gente da Amazônia contra o Nordeste e contra o Sul, né? Porque já não pareciam mais com índio, então falando, ah, pô, daí não é mais índio não, né? E isso muitas vezes, algumas vezes, fortalecia a política do Estado, né? Teve uma época, não me lembro que ano, mas apareceu era um decreto que ele trabalhava o índio aculturado e o índio não aculturado, né? O índio que não estava aculturado, não tinha acesso à informação, a esse conhecimento desse mundo exterior, ele teria uma terra indígena. O índio, como eu estou agora, teria uma colônia, né? Então seria várias ilhazinhas, né, para famílias, né? Então toda essa também a nossa, vamos dizer, a nossa ignorância também fortaleceu algumas ações do próprio Estado, né? E quando a gente percebe isso, eu acho que isso foi um maior ensinamento que nós tivemos, né? Quando nós percebemos isso, não, cara, agora nós precisamos nos unificar realmente como povos, mas aí como povos também nós temos que ver que cada um tem sua cultura, tem sua maneira de organizar, né? Então aí que é a questão que eu falei, que é a questão da identidade cultural e do respeito mútuo, né? Respeitar as diferenças, né, dos povos, né? Então acho que esse para mim foi o maior ensinamento. A importância da memória para os povos indígenas, ela é fundamental, porque primeiro nós não escrevemos livro, né? Os nossos velhos vão morrendo, né? E alguém tem que ficar com essa sabedoria, né? Então isso é muito importante, né? Que cada comunidade incorpore isso cada vez mais e repasse para os seus jovens, né? Mas também agora começa a escrever ou gravar, né? Porque meu avô, por exemplo, meu avô me deu várias músicas, eu perdi na época cassetezinho. Eu perdi, né? Ele tá para morrer, eu acho que não conhece mais ninguém. Então são parte da nossa cultura, na questão das músicas que nós vamos perder, né? Porque alguns filhos deles sabem, mas são evangélicos, né? Aí
Aí os irmãos dizem que isso já é do diabo, né? Então é uma interferência muito grande. Então quanto mais nós temos essa memória cultural, essa, essa identidade cultural, para nós vai ser interessante. Por quê? Porque nós vamos olhar o que nós fomos antes e o que nós queremos ser hoje, né? Aí tu tem que trabalhar o pulo do gato, né? Que a história do gato é o seguinte, que ele se encontrou com a onça, e aí como a onça é maior do que o gato, ela queria comer ele, né? Eles começaram a brigar, né? A onça viu que não poderia comer ele, o gato, porque ele era mais ágil, né? Menor e tinha mais ginga, vamos dizer assim, né? A onça falou para ele: eu vou parar por aqui, eu gostaria que tu me ensinasse esses pulos que tu tem. Ah, beleza então. Aí o gato começa a ensinar, tá. Um ano depois, né? Depois de ensinar bem a onça, eles marcam um encontro para comemorar, né? Aí eles estão bebendo, né? A caçuma deles, né? Isso também trazendo um pouco da minha cultura, né? Que antigamente os Manchineri conseguiam falar com os animais, né? Eles começaram a conversar, né? E aí, tomando caçuma, a onça sentiu afoito. Aí pulou em cima do gato, o gato pulou para trás, né? Aí ele falou assim, aí a onça falou, mas gato, não me ensinou esse pulo. Ele disse, pois é, se tu tivesse ensinado esse pulo, tu teria me comido hoje, né? Então o pulo do gato é o seguinte, tu tem que, como as culturas elas não são estáticas, né? Tu tem que realmente ter a essência da tua cultura, mas tu tem que incorporar novos mecanismos, novas coisas que é para poder contrapor, não sei contrapor, mas pelo menos fortalecer essa questão cultural dentro do teu povo, né? Então nós temos que fazer isso, talvez não brigar, não, cara, não pode entrar nada aqui, não. Não pode entrar na comunidade. Tu pega, por exemplo, o Xingu, né, que são bastante tradicionais, mas tu lá tem tecnologia, de altas tecnologias dentro das comunidades, né? Mas eles não perderam a essência deles, né? Por quê? Pela conscientização que eles têm de utilizar o material para um serviço que vai fortalecer politicamente eles, mas também culturalmente eles, né? Então nós temos que trazer isso. E com relação à religião, ela é mais complicada. Porque aí tu tem um sistema que tenta de todas as formas trazer um único Deus e um único conhecimento, né? Que a partir do momento que tu entra na igreja, tu desconhece o seu mundo, né? Eu fiquei 5 anos na quadrangular, igreja quadrangular, né? E saí porque quando tu fere, algumas questões ferem tua cultura, eu acho que aí tu não há mais respeito com relação a, a tu seguir no caminho, né? E aí eu saí, né? E aí alguns irmãos falaram, irmão, tu tem que aceitar Jesus novamente. Eu digo, não, a gente só aceita Jesus uma vez. Né? A outra é a gente trabalhar esse conhecimento para o nosso dia a dia, né? Quando tu começa a querer mudar a cultura do outro, esse outro tem que cair fora porque esse conhecimento não é bom, né? Então acho que nós temos que trabalhar isso, fortalecer nossa identidade para que as novas tecnologias sirvam para, vamos dizer, sirvam para nos auxiliar a manter ou a divulgar, que é pouco divulgado, por exemplo, a cultura dos povos indígenas, né? Por exemplo, um trabalho interessante que eu conheço, falando sobre o depois, né, das gerações, é um trabalho das mulheres do Rio Negro, né? São várias mulheres, elas trabalham com pimenta. E aí várias empresas quiseram comprar 50 toneladas de pimenta, né, feito para eles. Eles falaram, não, se nós começar a trabalhar
todo esse montante nós vamos para serviço da empresa e não vamos fazer nossas atividades, né? Então, se quiserem comprar para nós, é assim mesmo. Tem pouco, tá, o mês tem, mas o outro já não tem mais, mas todo mês vai ter, né? Mas esse tanto, né? Então, acho que é isso aí que a gente tem que estar no futuro com uma consciência, mantendo a nossa cultura, mas também uma consciência social, né? E não perdermos essa consciência social e coletiva, né? Porque hoje, por exemplo, no mundo não indígena, essa consciência social e de partilhamento ela já quase não existe, né? É tanto que tu vê nas grandes cidades pessoas esmolando, né? Enquanto isso, por exemplo, meia dúzia de grandes empresários com fortunas e fortunas que poderiam estar auxiliando, né, a tirar daquela situação aquelas pessoas, né? Porque se nós formos chegar a 50, daqui a 100 anos, sem essa consciência, nós vamos, nós não vamos ter, eu vejo que nós não vamos ter mais a essência de povo Manchineri. Nós vamos ser um outro povo que ali está na individualidade, né? Vendo o seu descendente morrendo de fome e ele não fazendo nada, né? Se eu fosse pensar hoje, há 50 anos, a mais, não é muita coisa, mas é uma vida. Eu tenho 51 anos, né? Eu gostaria que o meu povo não perdesse a essência que tem hoje, né? Que é a sua alimentação. Nós não fazemos mais festa, porque isso nós já perdemos, né? Mas as músicas nós ainda tá muito forte, a língua está 99% intacta, né? E gostaria que os meus descendentes, até a sua última geração, pudesse ser reconhecida como Manchineri mesmo, como um povo, né? Rapaz, do jeito que passa hoje no planeta, né? Eu tenho medo, por exemplo, de os povos indígenas desaparecer com tantas mortes, né? Porque talvez enquanto houver os povos indígenas, a floresta ela vai estar lá em pé, porque se mata muitas lideranças, muitos jovens indígenas na proteção das florestas, né? E aí é uma situação que muitas vezes não é reconhecida. Por exemplo, tu tem vários programas na ONU que trata sobre o meio ambiente, sobre redução de temperatura, né? Mas tu não vê um programa voltado para o fortalecimento do povo que ali está, né? Então eu vejo se realmente os governos estiverem pensando na floresta, apenas na floresta como... e não pensar no homem que ali está, talvez 100 anos nós já não estejamos com tantas florestas no planeta Terra como temos hoje, né? Porque essas pessoas que ali moram têm necessidade, né? E como eu falei, hoje nós vivemos num mundo globalizado, né? Onde os jovens pensam de uma forma do que pensavam os anciões ou os velhos de hoje, né? Então temos que pensar nisso, pensar em fortalecer esses povos que ali estão, fortalecer sua organização, fortalecer seu modo de vida, para que eles possam realmente permanecer cuidando desse espaço, desse mar verde que hoje ainda existe no planeta, né? Então eu penso isso, eu penso que se não houver os povos realmente cuidando, nós vamos ter floresta não. E com isso nós vamos ter povos, mas povos morando em periferia.